Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Seguidores da Matemática, com o seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai tratar um novo tema que é divisão proporcional, tá? Tema muito presente no Enem e outros concursos públicos por aí, perfeito? Mas antes de começar o nosso vídeo, aquele pedido, hein? Aquele pedido, aquela curtida, aquela comentário, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você não é inscrito, que você também se inscreva no nosso canal para nos ajudar a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui, perfeito? Pessoal, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes a nossa famosíssima vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Cujo tema é divisão proporcional, tá? Então vamos começar, né? Vendo alguns conceitos básicos, algumas propriedades da proporção que vão ser importantes nessa aula para a gente entender direitinho como faz a divisão proporcional. Então vamos lá, né? Para fazer uma divisão proporcional, utilizamos uma propriedade da proporcionalidade, tá? Que diz que a soma ou diferença dos antecedentes, né? Ou seja, dos numeradores, está para a soma ou a diferença dos consequentes, ou seja, os denominadores, né? Então, vamos ver o seguinte, né? Se a gente tem, por exemplo, a seguinte proporção, né? A sobre B igual a C sobre D, que por sua vez é igual a K, né? Um valor ali, dessa razão ali, tá? Então, nós podemos, aplicando essa propriedade citada, afirmar o seguinte. A sobre B é igual a C sobre D, que por sua vez é igual a mais C sobre B mais D, ó, a soma, tá, dos antecedentes sobre a soma dos consequentes. E também eu posso dizer que é igual a A menos C sobre B menos D, né? A diferença dos antecedentes sobre a diferença dos consequentes. Que por sua vez é igual ao mesmo K, né? A mesma constante de proporcionalidade K. Vamos anotar ali o que é o K, né? É chamado de constante de proporcionalidade. Tá bom? Então vamos utilizar isso daí, né, essa propriedade para poder fazer a divisão proporcional nessa aula. Então, é uma informação super importante que nós vamos ver mais para frente ela sendo aplicada. Ok? Perfeito. Divisão em partes diretamente proporcionais, tá? Então, vamos partir direto para um exemplo para a gente ver como a gente faz isso. Divida o número 360 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Bom, se eu vou dividir em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, eu vou dividir em 3 partes, né? Então, vamos chamar essas 3 partes de A, B e C, tá? E se essas partes, né, são respectivamente diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, então nós podemos afirmar o seguinte, ó. A sobre 2, ó, primeiro aqui é 2. A sobre 2 é igual a B sobre 3, que é igual a C sobre 4, que é igual ao nosso K, né? A sobre 2 igual a B sobre 3, igual a C sobre 4, que é igual ao valor K, que eu não sei qual é ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a propriedade que foi citada no quadro anterior, tá? Utilizando a propriedade citada no quadro anterior, o que nós temos? Ó, repetir aqui, ó, A sobre 2 igual a B sobre 3 igual a C sobre 4, que por sua vez vai ser igual à soma dos antecedentes, ó, A mais B mais C, sobre a soma dos consequentes, 2 mais 3 mais 4. Só que a soma dos antecedentes eu sei, né? 360. Eu vou dividir isso daqui em 3 partes, cuja soma dá 360. Ó. E 2 mais 3 mais 4 é 9. Dividindo 360 por 9 é 40. Então aqui está o meu K, que eu não tinha, né? Agora eu tenho o meu K. E eu sei que A sobre 2, né, é igual a 40, que é o K, B sobre 3 é igual a 40 e C sobre 4 igual a 40. E é exatamente isso que eu vou escrever aqui, ó. A sobre 2 igual a 40, eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Propriedade das proporções. A vezes 1 é A, 2 vezes 4, 2 vezes 40 é 80. Então tá ali, ó, A igual a 80. Já tenho meu A. Certo? É bem simples, é bem tranquilo. O B.
B sobre 3, ó, também é igual a 40. Todas as razões são iguais ao K, são iguais à constante de proporcionalidade. B sobre 3 igual a 40, ó, B vezes 1 é B, 3 vezes 40, 120, está lá meu B. E também C sobre 4 igual a 40, né? Mesma coisa. Aqui, ó, C sobre 4 igual a 40, C vezes 1 é C, 4 vezes 40, 160, está lá meu A, meu B e meu C. Certo? Para eu saber se está certo, olha, se eu somar os três valores e der 360, né? Que está correto. Ó. 80 mais 120 é 200, 200 mais 160, 360, que é o meu valor total. Deu tudo certinho, bonitinho, não tem erro, muito tranquilo, muito simples. Então, para você dividir em partes diretamente proporcionais, né, é bem simples. Você coloca a parte, né, sobre os valores que foram dados aqui para você dividir proporcionalmente. São três partes A, B e C. Botei A sobre 2, igual a B sobre 3, igual a C sobre 4, que são os valores aqui que foram fornecidos, né, para eu dividir proporcionalmente a eles. Ok? Bem simples, receitinha de bolo. Legal? Muito bem. Essa foi a divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos ver agora a divisão em partes inversamente proporcionais. Tá? Então vamos lá, vamos partir para um exemplo. Ó. Divida o número 45 em partes inversamente proporcionais, a 3, 4 e 6. Tá? Então novamente eu vou dividir em três partes, eu vou chamar essas partes de A, B e C. Tá? E eu tenho que dividir essas partes, né? Eu tenho que dividir esse total em partes, respectivamente, inversamente proporcionais a 3, 4 e 6, onde nós podemos afirmar que, veja bem, se é inversamente proporcionais, só tem um pequeno detalhe diferente do primeiro exemplo que a gente viu, que é o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar A sobre 1/3, que é o inverso desse primeiro valor aqui, ó, 1/3. Antes eu colocaria, né, A sobre 3. Como aqui é inversamente proporcional, eu vou colocar sobre o inverso dos valores fornecidos. Ó. Aqui não é 3, então vai ficar A sobre 1/3, que vai ser igual a B sobre 1/4. Ó. Aqui não é 4, o inverso é 1/4. Que vai ser igual a C sobre 1/6, né? Aqui, porque o valor aqui é 6, tem que ser o inverso dele, né? C sobre 1/6. Que por sua vez é igual a K, a constante de proporcionalidade. Tá bom? Então é bem simples, né? Quando é diretamente, você coloca o número do jeitinho que ele vem aqui. Quando é inversamente, você coloca sobre o inverso desses números, né? Que você tem que dividir em partes inversamente proporcionais fornecidos aqui. Certo? Daqui em diante é bem simples, só que vai envolver operações com frações. Tá? Basta saber operar as frações, mas o caminho é o mesmo, a mecânica é a mesma. Tá? Então, vamos utilizar novamente a propriedade citada lá no primeiro quadro, né? Repetir aqui, ó, A sobre 1/3 igual a B sobre 1/4 igual a C sobre 1/6, ó, tá aqui. Vou somar os de cima, né? A mais B mais C, e vou somar os de baixo. 1/3 mais 1/4 mais 1/6. Só que é soma de fração, apenas isso. A mais B mais C é 45, né? É o valor que foi dado aqui. 1/3 mais 1/4 mais 1/6, fazendo a soma de frações devidamente, dá 9/12, né? Faz com calma, soma de frações ali, tá? Dá 9/12. Vou dividir 45 por 9/12, né? Repito, o primeiro multiplico pelo inverso do segundo, operações com frações, né? Aqui só tem que saber bem operações com frações, e o resto do caminho é igual. 45 vezes 12, 540, 1 vezes 9, né? 1 está aqui embaixo do 45, 1 vezes 9, 9. Divide 540 por 9 é 60, que é o meu K. Tá bom? O que eu vou fazer? Exatamente como eu fiz no outro. Ó. Vou pegar cada um desses caras aqui e vou igualar ao meu K, que nesse caso é 60. Ó. Então, A sobre 1/3 igual a 60. Tá ali, ó. A sobre 1/3 igual a 60. Aqui, o que eu vou fazer? Né? Eu vou dividir A por 1/3. Repito, A multiplico pelo inverso de 1/3, ó, que é 3 sobre 1, que não precisa aparecer, né? Então, aqui ficou A vezes 3 igual a 60. Então, eu tenho que A vai ser igual a 60 dividido por 3, né? Passou dividindo. A igual a 20. Então, já tenho o meu A aqui. Já achei meu primeiro pedacinho ali do A. Ok?
Aqui é a mesma coisa, b sobre 1/4 igual a 60. Então vamos lá, b sobre 1/4 igual a 60. Vou dividir o b por 1/4. b vezes o inverso de 1/4, que é 4 sobre 1, né? Que não precisa aparecer 1 aqui. Faço 4 dividindo 60, ó. b igual a 60 dividido por 4. Então b igual a 15. Está ali meu segundo pedacinho. E meu terceiro pedaço, né? c sobre 1/6 igual a 60. Tá? Caminhozinho pronto ali, receitinha de bolo. c vezes o inverso de 1/6, que é 6 sobre 1, né? Passo 6 dividindo 60. c igual a 60 dividido por 6, né? c igual a 10. Será que está certo? Vamos somar. 20 mais 15, 35. 35 mais 10, 45, que é o meu valor inicial, está ali direitinho, então o total deu 45, então está lá dividido em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. Então é bem parecido com o primeiro exemplo lá, né, de divisão em partes diretamente proporcionais. Aqui só tem que tomar o cuidado de inverter, né, o valor aqui embaixo, tá, do seu consequente de cada uma das frações e dominar direitinho ali as operações com frações. Isso é importante, tá, para fazer a divisão em partes inversamente proporcionais no nosso exemplo aqui. Tá bom? Legal. Vamos para um exemplo contextualizado aqui, né? Tá aqui, ó. Abelardo, Bonifácio, Clotilde e Domênico fizeram uma aposta na loteria onde cada um investiu, respectivamente, R$3, R$4, R$5 e R$8. Se ganharem sozinhos o prêmio de R$500 mil, determine quanto deverá receber cada um ao dividir o prêmio em partes diretamente proporcionais, né, proporcionais ao valor investido por cada apostador. Bom, então cada um vai ganhar de acordo com o valor que investiu na aposta, certo? Vamos chamar aqui, então, o Abelardo de A, Bonifácio de B, a Clotilde de C e o Domênico de D. Então, ó, como o Abelardo investiu R$3, o Bonifácio R$4, Clotilde R$5 e o Domênico R$8, eu vou escrever o seguinte, ó. A sobre 3 igual a B sobre 4, igual a C sobre 5, igual a D sobre 8, que é igual ao K, que eu ainda não sei quanto é. Então, usando a propriedade lá do primeiro quadro, né, novamente, o que eu vou fazer, né? Isso vai ser igual à soma dos antecedentes, né, A mais B mais C mais D, que é o valor total do prêmio, R$500 mil, que tem que dividir, né, sobre os valores que cada um investiu, 3 mais 4 mais 5 mais 8. Bom, a soma dos valores lá, né, vai dar 500 mil, né, dividido pela soma aqui dos valores das apostas, que deram 20. 500 mil dividido por 20, 25 mil, que é o meu K. Agora eu vou fazer exatamente como eu fiz lá no primeiro exemplo. A sobre 3 igual a 25 mil. Ó. Multiplica cruzado. A vezes 1 é A. 3 vezes 25 mil, 75 mil. Então, Abelardo levou 75 mil. Né? Levará, né? Se ganhar na loteria. Próximo é Bonifácio. Bonifácio, né, B sobre 4 vai ser igual a 25 mil. Multiplica cruzado, vai ter então que Bonifácio levará, se ganhar na loteria, 100 mil. Certo? A Clotilde, C sobre 5 igual a 25 mil, multiplicando cruzado, né? C vezes 1, C, 5 vezes 25 mil, 125 mil. E Domênico, cadê Domênico? Domênico, D sobre 8 igual a 25 mil, certo? Está aqui, né? D sobre 8 igual a 25 mil. Então, D vai ser igual a 8 vezes 25 mil, 200 mil. Se você somar todo mundo aqui, ó, 75 mil, mais 100 mil, mais 125 mil, mais 200 mil, você vai achar o prêmio total, né, de 500 mil, que, caso eles ganhem, né, será dividido entre eles. Certo? Inclusive com Domênico. Cadê Domênico? Muito bem. Mais um exemplo aqui, tá? Para fechar. Divida o número 579 em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 8 e inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, ao mesmo tempo, né? Então, vamos ver aqui, porque esse daqui é um caso bem interessante, que você tem que dividir em partes diretamente proporcionais a esses números aqui,
7, 4 e 8 e, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, você tem que pensar o seguinte, né? Você vai se dividir em 3 partes, né? Eu vou chamar novamente de A, B e C, só que você vai dividir em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 8, ou seja, embaixo eu teria que colocar, né, 7, 4 e 8 de cada pedaço, inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Embaixo de cada pedaço, então, eu teria que colocar 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 5. Né? Como resolver isso, então? Da seguinte forma. Atenção. Está ali, ó, 3 pedaços, A, B e C. Eu coloquei embaixo do A o 7, embaixo do B o 4, embaixo do C o 8, né, como mandou aqui dividir em partes diretamente proporcionais. E também coloquei embaixo do A, do B e do C, ó, o 1 sobre 2, né, por causa do 2, aqui o 1 sobre 3 por causa do 3, e aqui o 1 sobre 5 por causa do 5, multiplicando o valor que já estava lá, ó, o pontinho da multiplicação aqui. Ó. Tem então que multiplicar esses caras, né? O que vai dividir a parte referente à divisão diretamente proporcional vezes a parte referente à divisão inversamente proporcional, tá? De cada um, né, dos pedacinhos aqui. Agora a gente só vai desenvolver isso daí, né? Aqui, ó, 7 vezes 1 meio, 7 meios. 4 vezes 1 terço, 4 terços. 8 vezes 1 quinto, 8 quintos. E vou fazer como eu já fazia antes, né? Somar os de cima e somar os de baixo. Tá aqui, repetir nesse pedaço aqui, exatamente este pedaço aqui, tá? Repetir aqui. Em cima o de sempre, A mais B mais C, e o de baixo, 7 meios mais 4 terços mais 8 quintos, soma de frações, tá? Mesma coisa, tem que dominar operações com frações. A mais B mais C está aqui, 579. 7 meios mais 4 terços mais 8 quintos está aqui, 193, 30 avos, tá? Faz ali a soma de frações direitinho, né? Tá lá. Para dividir 579 por essa fração, ó, 579 vezes o inverso disso aqui, né? Que é 30 sobre 193. 579 vezes 30, 17.370 sobre 193, dividindo aqui dá 90, que é o meu K. E agora o de sempre. A sobre 7 meios igual a 90. Fazendo todo aquele trâmite, né? Dividindo A por 7 meios, repete, multiplica pelo inverso. Ó. Multipliquei pelo inverso. Então aqui eu vou ter, ó, 2A sobre 7 igual a 90. Agora eu multiplico o cruzado, né? 2A vezes 1, 2A. 7 vezes 90, 630. Divide 630 por 2. Equaçãozinha do primeiro grau, né? A igual a 315. Vamos para o B. B sobre 4 terços igual a 90. Ó. Esse cara aqui igual a esse cara aqui. Então vamos lá. Repete o B, multiplica pelo 3 quartos, né, que é o inverso aqui. O B multiplica só o 3, ó, 3B sobre 4 igual a 90. Multiplica o cruzado. 3B igual a 4 vezes 90, 360. Passa dividindo 3B igual a 120. Ok? Novamente, C sobre 8 quintos igual a 90. Tá aqui. Repete C, multiplica pelo inverso. 5C igual a 8, 5C sobre 8 igual a 90. Multiplica cruzado, 5C igual a 720. Passa dividindo. C igual a 144. Se você somar 315 mais 120 mais 144, eis que você acha lá o valor que você tinha inicialmente, 579, mostrando que deu tudo certinho, está dividido em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 8 e inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, como pediu o problema. Tá bom? Então, assim, uma forma bem desenhada, realmente, de fazer, bem tranquilo. Só tem que dominar bem as operações com frações ali, para não cometer nenhum errinho de conta. Tá bom? Muito bem. Pessoal, espero que tenha ficado tudo jóia. Tem a lista, né, para treinar.
Encerrando mais um videozinho aqui, e aquele velho pedido de sempre novamente, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, para nos ajudar a continuar motivados a criar conteúdo para este canal, dos amantes da matemática, como eu, como você, como tantos outros. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.